A todos, gostaria de agradecer ao convite do professor Pimentel para dar essa aula. E hoje, então, nós vamos falar de outros tumores de retina e coroide. Então, começar propondo essa divisão anatômica. Os tumores falados na aula passada foram névoa e melanoma. Então, a gente vai também falar dos tumores de coroide, das metástases, os hemangiomas de coroide, melanocitoma, osteoma e linfoma. Aí, outro tecido de origem pode ser o tecido neuroretiniano, que pode, então, ser o retinoblastoma ou o astrocitoma. Um tumor proveniente dos vasos da retina, que seriam os hemangiomas capilares, racemosos ou cavernosos. E os tumores do EPR, seria a hiperplasia congênita do EPR, né, que não é bem um tumor, e os amartomas. Vou começar, então, pelo carcinoma metastático. Lembrar que ele é o tumor intraocular mais comum dos adultos. Então, o tumor mais comum das crianças seria o retinoblastoma e dos adultos, o carcinoma metastático. Qual o sítio primário desses tumores? Em homens, o sítio primário mais comum vem do pulmão, em 40% dos casos. Já nas mulheres, em mama, em 70% dos casos. É importante lembrar que nas mulheres, a maioria já tem o diagnóstico do tumor primário. 90% já sabe que tem um tumor de mama. Já em homens, muitas vezes vai ser o oftalmologista que vai detectar por primeiro, já que o carcinoma de pulmão tem uma longa fase assintomática. O mecanismo, obviamente, é a disseminação hematogênica. E o local onde ele se implanta mais comumente seria na coroide posterior, 10 a 20 vezes mais comum, já que ali é o lugar mais irrigado do olho. Então, o local mais comum dele se implantar. É bilateral em 1/4 dos pacientes e multifocal em até 1/3 deles. Aqui a gente nota essas placas creme amareladas no fundo de olho de uma metástase multifocal. Comum também a associação com metástase do sistema nervoso central. Aqui a gente nota uma metástase para o olho esquerdo e também no cerebelo do mesmo lado. E qual a característica dessas lesões? O paciente muitas vezes vai se apresentar com uma perda de visão indolor, um descolamento de retina seroso associado. Aqui a gente nota um descolamento grande inferior e na imagem da direita um pequeno descolamento de polo posterior que entra como diagnóstico diferencial até de central serosa. As lesões em si vão ser placas amarelas acinzentadas, geralmente, então, multifocais. E outra característica são as manchas de leopardo, ou leopard spots, que são esses grumos de pigmento marrom logo acima do tumor. Eles ficam na camada do EPR, e é uma reação do EPR a esse tumor logo abaixo na coroide. Diagnósticos. No ultrassom, no modo A, a refletividade interna dessa lesão vai ser média. E eu vou explicar mais à frente o porquê dessa refletividade interna. No modo B, a gente vai notar uma massa coroidal mal definida, lobulada, e muitas vezes com descolamento de retina seroso associado, como nessa imagem da direita, tem a massa ali, né? E embaixo o descolamento de retina seroso. No OCT, vai ter uma massa na coroide. Em inglês, o sinal é conhecido como lumpy bumpy, que seria como se fosse um caroço na coroide. Na retina logo acima vai ter perda dos fotorreceptores e líquido subretiniano associado. Se o paciente não tiver o diagnóstico do tumor primário e o screening sistêmico não encontrar nada, a aspiração por agulha fina geralmente vai dar o diagnóstico. Só que muitas vezes ela não é necessária, já que o paciente já vai ter uma história do tumor primário. Isso que a gente falou eram metástases para coroide. As metástases para retina, elas já são bem mais raras, já que é uma pequena artéria que nutre, né, a retina toda, então ela é bem mais rara. O tumor se implanta perivascular e o aspecto vai ser de uma retinite, como se fosse uma retinite por toxoplasmose. O prognóstico nesses casos geralmente é ruim, já que é uma doença já disseminada, e o tratamento tem que ser individualizado. Restaurar a visão para poucos casos e para muitos vai ser paliativo para dor e trazer conforto para o paciente. Evitar procedimentos cirúrgicos radicais, já que é uma doença já disseminada. A quimioterapia sistêmica geralmente é suficiente. Nessa imagem da direita a gente nota uma metástase de carcinoma de mama com descolamento de retina seroso embaixo e tratado apenas com quimioterapia teve uma boa regressão da lesão e do descolamento de retina associado. Então, isso foi carcinoma metastático. Agora vamos falar dos hemangiomas da coroide. Tem dois tipos, o hemangioma circunscrito e o hemangioma difuso da coroide.
O hemangioma circunscrito vai ser essa massa, uma coloração semelhante da coroide ao redor, muitas vezes difícil até de observar se olhar muito rápido o fundo de olho. Aparece em pacientes saudáveis. E o que é essa lesão? É um amartoma vascular. Então, o que é um amartoma? É uma proliferação desordenada de células e tecidos que normalmente são encontradas no órgão em questão, mas elas estão proliferando de uma forma desordenada. Então, aqui é um amartoma vascular. Em alguns casos, pode causar exudação e descolamento de retina seroso. E a hipermetropia aparece se a lesão estiver logo abaixo da fóvea, que aí pode empurrar a fóvea para frente e aparecer hipermetropia. Isso ou por fluido subretiniano também. Nessa imagem abaixo, só está dando para notar mais claramente o hemangioma, porque está sendo usada uma iluminação escleral. Então, uma iluminação na esclera, e aí bateu essa retinografia, por isso que está dando para ver bem. Mas normalmente vai ser a imagem acima que a gente vai notar no fundo de olho. No ultrassom do modo A, do hemangioma circunscrito, um alto pico inicial com uma refletividade interna também alta. E eu vou explicar mais à frente o porquê disso. E no modo B, vai ter um espessamento da coroide sem sombra acústica. A imagem da direita é um OCT que vai mostrar só uma lesão elevada com pouca refletividade. Na angioflúor, vai ter vasos coroidais dilatados com staining tardio. Ele vai ter essa hiperfluorescência precoce, já que são vasos da coroide, que se enchem antes dos vasos retinianos, com um staining tardio. Esse foi o hemangioma circunscrito. O hemangioma difuso da coroide, ele está muito associado à síndrome de Sturge-Weber, que é uma angiomatose encefalofacial. A gente apresenta com esse angioma na distribuição do nervo trigêmeo e com o hemangioma difuso da coroide ipsilateral ao angioma de face. O hemangioma de face também conhecido como nevus flâmeus. No fundo de olho, o paciente vai ter aquele fundo de olho, uma coloração difusa vermelha alaranjada, que é o clássico fundo em tomato ketchup, que é um vermelho mais escuro, se comparar com o olho contralateral. E esses pacientes é muito comum associação com glaucoma pós-trabecular, já que vai ter uma dificuldade de escoamento aí do humor aquoso devido a uma elevação da pressão venosa episcleral. Tratamento para o hemangioma circunscrito. Se for assintomático, observar. Se tiver um descolamento seroso associado, o PDT é um tratamento de escolha. Aqui na imagem da direita, um grande hemangioma ali subfoveal com líquido associado, e após o PDT, uma redução importante da lesão e do líquido subretiniano. Também uma terapia possível, só que a recorrência nesses casos é muito comum e deixa uma grande cicatriz. Aqui na imagem da direita, um hemangioma circunscrito tratado com laser. A gente nota essa grande cicatriz que, inclusive, pode crescer com o tempo. No hemangioma difuso da síndrome de Sturge-Weber, o tratamento é a radioterapia por feixe externo e tratar o glaucoma se ele estiver associado. Então, explicando melhor o porquê da refletividade interna dessas lesões, ele é explicado por quê. E quanto maior o número de camadas dentro da lesão, maior vai ser a refletividade da lesão. Então, no melanoma, ele é formado quase que puramente por células. Então, uma densa celularidade, a refletividade interna é baixa, formando inclusive o ângulo kappa, né, que é formado pelo alto pico inicial e essa baixa refletividade interna. Na metástase, ela também é um tumor muito celular, só que tem alguns septos dentro. Então, a refletividade interna aqui vai ser média. E no hemangioma, como ele é cheio de septos e vasos dentro da lesão, vai ter uma alta refletividade interna. Então, esse quadro mostra uma revisão de todas essas lesões. Lembrando, então, que o hemangioma de coroide é uma massa alaranjada, geralmente de polo posterior. O melanoma, ele é uma massa acinzentada, pode aparecer naquela configuração de cogumelo, também pode ser amelanótico. A metástase, placas creme amareladas, que muitas vezes são multifocais e bilaterais. No hemangioma, é uma lesão acusticamente sólida, com alta refletividade interna e com hiperfluorescência precoce com staining tardio. Melanoma, uma lesão com vazio ecográfico, média refletividade interna e um enchimento menos intenso. E na metástase, também é classificado como vazio ecográfico, mas já com uma média refletividade interna e uma hiperfluorescência precoce. Então, agora passar para as lesões vasculares retinianas, começando pelo hemangioma da retina, que seria o hemangioma capilar da retina. Pode ser solitário ou múltiplo, são pacientes jovens, geralmente da segunda e terceira década, e uma característica muito importante são esses vasos nutridores dilatados e tortuosos. Então, a artéria que vai até o tumor e a veia que volta deles são sempre dilatadas e tortuosas.
Eles muitas vezes exudam, causando exudatos lipídicos subretinianos e descolamentos de retina serosos. Quando a gente só nota o hemangioblastoma de retina, o paciente só tem isso, ele é classificado como doença de von Hippel. Já quando o hemangioblastoma de retina está associado ao hemangioblastoma de cerebelo e medula, é chamado de síndrome de von Hippel-Lindau. Importante lembrar da associação dessa condição com carcinoma de células renais e feocromocitoma, já que muitas vezes o oftalmologista vai ser o primeiro médico a diagnosticar essa condição na paciente, e o screening sistêmico desses carcinomas, se tratado precocemente, reduz muito a mortalidade. Tratamento para hemangioblastoma de retina. Laser, se for de pequeno, de polo posterior. Crioterapia para lesões maiores e periféricas. Infelizmente, ele tem muita recorrência, então aqui na imagem da direita, um hemangioblastoma tratado com laser e crio há 10 anos atrás, mas já recorrendo um pequeno hemangioblastoma aqui na borda da lesão. PDT também é uma terapia possível. E o anti-VEGF reduz a exudação, se houver. Segunda lesão vascular da retina, o hemangioma cavernoso. São saculações dos vasos retinianos que ficam nesse padrão em cachos de uvas. Pode ter associada também malformações arteriovenosas do sistema nervoso central, se manifestando com convulsões, muitas vezes. Na angioflúor, tem um sinal patognomônico, que é a separação plasma-eritrócitos. A gente nota nessa imagem da direita esse nível formado pelo corante. É patognomônico dessa condição. O tratamento aqui, geralmente, não é necessário, já que essas lesões não exudam. Então, muito raramente elas podem sangrar para o vítreo, mas não tem exudação. Então, muitas vezes é só acompanhar. E a terceira lesão vascular da retina é o hemangioma racemoso. Ele é uma malformação arteriovenosa causado por anastomoses de grandes vasos da retina. Então, a artéria e a veia se anastomosam antes do capilar e o vaso fica dilatado. Pode ser localizado ou difuso no fundo de olho. Se tiver associação com malformação arteriovenosa do sistema nervoso central, ela fica conhecida como uma facomatose de síndrome de Wyburn-Mason. Os vasos estão dilatados e tortuosos no fundo de olho. Semelhante ao hemangioma cavernoso, o hemangioma racemoso não tem exudação, então também não tem tratamento proposto. Para falar um pouco de outras lesões da retina, então o astrocitoma é um amartoma também, semelhante ao hemangioma, só que aqui é um amartoma na camada de fibras nervosas da retina. Tem dois tipos, ele pode ser esse acinzentado semi-transparente, que é o tipo 1, ou o tipo 2, que é o calcificado nessa configuração em amora. Assintomáticos, eles estão muito associados, então, a essas duas condições, esclerose tuberosa e neurofibromatose do tipo 1. A esclerose tuberosa é a síndrome de Bourneville. Ela é composta por aquela tríade clássica de epilepsia, retardo mental e adenoma sebáceo. A gente nota na face desse paciente muitos adenomas sebáceos. Outra característica dessa síndrome são os amartomas subunguais, muito característicos. Outra lesão, o osteoma de coroide, é uma substituição da coroide por tecido ósseo maduro. Então, é um tumor também benigno, geralmente de mulheres jovens. Uma lesão amarelo-alaranjada no fundo de olho, com bordas bem definidas e peripapilar. A evolução aqui é lenta. No ultrassom, vai ter uma alta refletividade, já que trata-se de uma placa óssea. Pode fazer, inclusive, o sinal do pseudonervo óptico, que seria essa lesão com uma sombra acústica, que simula um nervo óptico. Para diferenciar, é só baixar bem o ganho do ultrassom, que essa placa óssea vai continuar visível. Então, podem perder o teor do cálcio com o tempo. O tratamento vai ser necessário se acometer a mácula, ou se tiver neovascularização. Se tiver neovascularização, o tratamento vai ser com anti-VEGF. E outro tratamento proposto seria descalcificar esse tumor, já que uma das teorias é que enquanto ele está calcificado, ele continua crescendo. Então, um PDT na borda do tumor, para descalcificar ele, impediria o crescimento. Ainda é mais teórico, porque é muito rara essa condição. Então, não tem uma série de casos assim. O linfoma intraocular primário, que já foi apresentado, inclusive, numa das imagens da semana, se não me engano, que a Elisa apresentou, é a forma mais comum e mais agressiva de linfoma ocular. A unilateral, que em 85% evolui para bilateral. O paciente apresenta como uveíte inespecífica com vitreite, então esses infiltrados subretinianos associados à vitreite e muitas vezes associado ao envolvimento do nervo óptico.
Ficar muito atento, pacientes maiores de 50 anos, com uma uveíte bilateral ou uma uveíte crônica, recorrente, que não resolve, lembrar de linfoma intraocular primário. Em 60% dos casos vai estar associado a lesões do sistema nervoso central. Então, na suspeita, proceder com ressonância magnética, punção lombar e vitrectomia diagnóstica, se necessário. O ultrassom mostra essas placas subretinianas com descolamento de retina associado, algumas vezes. E o tratamento? A radioterapia vai ter muita recorrência. A quimioterapia, apenas sistêmica, tem o empecilho da barreira hematocular, que o medicamento não consegue penetrar adequadamente. Então, o tratamento proposto é quimioterapia intraocular com injeções repetidas de metotrexate associado à quimioterapia sistêmica. Melanocitoma, então, agora está nas lesões pigmentadas. Ele entra no diagnóstico diferencial de nevos e melanoma, só que aqui ele é um tumor benigno, sempre próximo ao nervo óptico, muito comum em mulheres negras, densamente pigmentado, mais comum então mulheres negras, jovens, é estacionário ou de crescimento muito lento e raramente complica. Quando ele complica é com compressão do nervo óptico, oclusão de via central ou necrose tumoral, mas muito raro. Lembrar que é uma condição benigna. E a hipertrofia congênita do EPR, que não é bem um tumor, mas também entra no diagnóstico diferencial. São lesões hiperpigmentadas planas, geralmente com essas lacunas de hipopigmentação dentro da lesão, são benignas, podem ser solitárias ou múltiplas. Quando elas estão em grupos, elas formam esse padrão em pegada, que é o padrão em Bear Tracks. Lembrar também, se vê um paciente desse com várias lesões dessa no fundo de olho, lembrar da síndrome de Gardner, que é um subtipo de polipose adenomatosa familiar, só que aqui trata-se de uma hiperplasia, não é uma hipertrofia congênita do EPR. Só que no fundo de olho é muito difícil diferenciar, né? Uma dica para diferenciar é que na síndrome de Gardner, ela vai ter esse halo hipopigmentado com uma cauda apontando para o disco óptico, esse tipo de lesão. E na suspeita, encaminhar para o gastroenterologista para fazer uma colonoscopia, já que esses pacientes têm uma chance muito maior de câncer coloretal. E por último, o amartoma combinado de retina e EPR, que é uma lesão ali que contém nela EPR, retina, vasos retinianos e membranas vitreoretinianas, tudo misturado. Também de pacientes jovens, não tem crescimento e não precisa de tratamento. Se tiver neovascularização, proceder com anti-VEGF. Então, voltando naquela tabela do começo da aula, o importante, então, saber diferenciar as lesões pigmentadas, que é o nevo, o melanoma, o melanocitoma e a hiperplasia congênita do EPR, ter uma boa noção dos hemangiomas de coroide e de retina, metástases também, já que isso aqui é o tumor intraocular mais comum, e saber identificar as outras. Então, obrigado aí pela atenção de todos e mais tarde eu volto para apresentar o caso cirúrgico. Ótimo, Mansur. Parabéns, viu, pelo resumo, brevidade, e você descreveu todas as lesões, excelente, uma ótima revisão, tá? Agora a gente vai continuar, e Mansur, você vai voltar a apresentar o caso cirúrgico, né? Então fica por aí, tá? Beleza. O caso clínico é um caso do serviço de uveíte. Mais ou menos a cada 2 meses e meio a gente abre para o serviço de uveíte apresentar. Eles têm casos excelentes, então eu queria agradecer a Joyce e ao Irata pela apresentação e a Jéssica Frossar, que é fellow de retina e uveíte do HC. Então, Jéssica, quando você quiser começar. Boa noite, tá me ouvindo? Estou ouvindo mal. Melhorou um pouco? Melhorou bem. Gostaria de agradecer a doutora Joyce, doutor Irata e doutor Sérgio pela orientação no caso. Então, é um paciente, não é do HC, é do serviço externo. Ele chegou em abril de 2012, um paciente masculino de 24 anos, natural da Paraíba, procedente de São Paulo, com uma queixa de baixa acuidade visual súbita em olho esquerdo há 14 dias. Após 3 dias da queixa, ele procurou atendimento, iniciou o Bactrim F de 12 em 12 horas e a prednisona 40 mg dia. E após 12 dias, sem melhora, fez a troca para a clindamicina 300 mg de 6 em 6 horas e aumentou a prednisona para 600 mg dia. Em acidentes oculares, ele não sabia que tinha baixa acuidade visual em olho direito. Na avaliação, acuidade visual com correção no olho direito de 20/400 e olho esquerdo de 20/200. Bio normal, a bio do olho direito com traços de células e pigmentos, no olho esquerdo
uma reação de câmara anterior com 2 cruzes de célula e 2 cruzes in vitro anterior. No fundo de olho, uma cicatriz macular no olho direito e no olho esquerdo, uma turvação vítrea, com uma cicatriz e uma lesão exudativa ao lado. Então, a hipótese era de uma recidiva da toxo, uma doença ativa. A conduta foi tratamento clássico, prednisona oral e tratamento tópico com prednisolona e midriático. Na investigação laboratorial, ele tem uma cicatriz sorológica de hepatite A e hepatite B e uma toxo com IgG positivo. Essas são as imagens do paciente em agosto, após o tratamento da recidiva da toxo. Esse é um paciente externo, então ele nunca conseguia fazer os exames logo quando solicitado, mas em agosto ele retornou com uma acuidade visual de 20 e 25 após o tratamento. No olho direito, ele tinha uma lesão retinocoroidiana cicatrizada com halo de hiperpigmentação e uma atrofia central, e o ACT com uma atrofia das camadas da retina. E no olho esquerdo, umas pequenas lesões hiperpigmentadas na arcada inferior e uma lesão parafoveal esbranquiçada sem exudação, com uma desorganização da arquitetura externa correspondente à lesão no ACT. Então, aqui, só um minutinho, foi prescrito a profilaxia com Bactrim F 3 vezes por semana. Esse paciente, ele retorna em outubro de 2014, ele parou a profilaxia por conta própria, então já havia 4 meses sem profilaxia, uma acuidade visual de 20/70 no olho esquerdo com reação de câmara anterior e uma lesão exudativa nasal, a cicatriz apontada pela seta. No OCT, o OCT da esquerda, então, são as imagens de agosto e as outras 2 imagens maiores são as de outubro de 2013, paciente com uma lesão hiperreflectiva, uma alteração das camadas da retina e um sombreamento da coroide, além de líquido subretiniano e cisto intrarretiniano. Então, diante dessa reativação, foi prescrito tratamento clássico e corticoide oral. O paciente teve uma boa recuperação, 2 meses depois tinha acuidade visual de 20/30. E aí, esse paciente retorna em janeiro de 2014 com acuidade visual no olho esquerdo de 20/50, uma reação de uma cruz de célula e uma cruz de Flé, e com esses exames. E eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação aos achados e qual seria a conduta nesse caso. Então, se algum assistente quiser fazer um comentário, note que ele tem uma lesão diferente. Pelo OCT, a gente vê que ele não tem uma vitreite como se tivesse uma atividade da lesão. A lesão que aparece no OCT é uma lesão subretiniana com líquido, tá? Com um pouquinho de líquido. É uma lesão hiperrefletiva subretiniana, certo? Então, aqui a gente tem um diagnóstico diferencial para essa condição, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, enquanto a gente aguarda o comentário, tem uma pergunta que é interessante, Joyce e Hirata, se vocês puderem responder enquanto a gente aguarda os comentários aqui. Então, a pergunta, quando que está indicado a gente fazer profilaxia para toxoplasmose? Toxo é muito prevalente, a gente vê muitas cicatrizes cororetinianas, mas eu acredito que quando você tem um risco de ter perda visual, ter essa proximidade da mácula como nesse paciente, está indicado você fazer profilaxia. Tem alguma outra indicação? Boa noite a todos, boa noite, Pimentel. Hirata que está falando. Na verdade, não existe nenhum guideline bem definido de quando fazer profilaxia. Eu posso falar o que eu particularmente faço, quando eu faço profilaxia, tá? Então, eu faço profilaxia sempre em pacientes imunossuprimidos. Segundo, sempre que o olho que está com a lesão ativa é o melhor olho do paciente. Sempre que você tem lesão no polo posterior, eu também faço profilaxia. Lesões recorrentes, quer dizer, mesmo que seja periférico, se tiver uma segunda recorrência no prazo de 1 ano, e pacientes acima de 60 anos. Nessas condições, eu pessoalmente faço profilaxia, pelo menos 1 ano de profilaxia. Tá. Hirata, por que mais de 60 anos? Porque, quanto mais idade, teoricamente, você diminui a resposta imune do paciente. Então, teoricamente, aumenta o risco. E quando teve um trabalho que a gente se baseia muito, é o trabalho do Holland, que falava o seguinte, que as recidivas de toxo, ela ocorrem em surtos, quer dizer, quanto mais tempo passa
desde a última recidiva, menor a chance de uma nova recidiva. Por isso que isso é justificativa para fazer por um período, por exemplo, de 1 ano, tá? Perfeito. Uhum. Só que esta regra, ela não valia após 60 anos. Então, isso era válido até 60 anos. Depois de 60 anos, isso não seria válido, porque, teoricamente, aumenta um pouco o risco de recidiva, entendeu? Se o indivíduo teve, ele ter uma nova recidiva. Hirata, a profilaxia você faz 3 vezes por semana do Bactrim-F? O esquema clássico de fazer profilaxia nos artigos, quer dizer, é 3 vezes por semana. Eu, particularmente, faço dias alternados. Eu falo, ó, você toma um dia par ou dia ímpar e toca em frente. Eu faço Certo. dias alternados. Mas a maioria faz 3 vezes por semana, que é outra opção também, que você fala segunda, quarta e sexta, descansa fim de semana. Eu prefiro dias alternados, porque senão o paciente nunca sabe. Então ele fala, eu vou fazer todo dia ímpar. Então ele vai todo dia ímpar, ele faz então ele sabe o dia que ele tomou, não faz confusão. E mantém a dose de tratamento, um comprimido de 12 em 12, 3 vezes por semana? Não. Ou em dias Não, alternados? eu estou falando profilaxia. Um comprimido seria do F, né, o Metade da Bactrim dose. F, 3 vezes por semana, ou como eu falei, ou dias alternados. É um comprimido por dia, né? Não é um de 12 em 12. Isso, desculpa, um por dia, um comprimido por dia, isso. Então, metade da dose, 3 vezes por semana, ou em dias alternados, dias pares ou dias ímpares, né? Isso. Quanto tempo você usa? Então, pelo menos ano? 1 ano. Eu faço geralmente 1 ano. Eu tenho paciente que faz mais, detalhe, mas, por exemplo, eu tenho um paciente que é uma toxocongênita, o melhor olho dele 20/40, 20/50, ele fez profilaxia durante muitos anos, parou, depois fez uma recidiva no olho de melhor visão, ele tem lesão macular e paramacular. Passou 1 ano, eu discuti com o paciente, aí falei, olha, tem risco de você, teoricamente, sim, se ele parasse. Existe um estudo que foi feito na Unicamp, acho que a Jéssica vai apresentar depois, que, teoricamente, dá uma proteção maior. Quem faz por 1 ano, daria por mais tempo. Eu, particularmente, discuto com o paciente. Eu falo que não tem garantia que você, parando o remédio, você vai ter esse efeito da profilaxia após a suspensão da profilaxia. Então, esse paciente, por exemplo, ele optou por continuar fazendo. Eu prefiro fazer, que eu não quero correr o risco. É um paciente jovem, 20 e poucos anos, ele está fazendo há mais de 2 anos a profilaxia, mas o padrão é 1 ano de profilaxia, Sérgio. E o risco sistêmico numa dose baixa, meia dose ainda? É muito baixo. O Bactrim ele é muito bem. Se o indivíduo não for hipersensível à sulfa, de uma maneira geral, não tem muito, não tem muito problema, não. A maioria que usa sem grandes problemas, sem dificuldades. Excelente, excelente. Só complementando rápido. Oi, Joyce, pode falar, lógico. Não, depois a Jéssica vai complementar, mas só para tudo isso que o Hirata comentou tem embasamento em 2 estudos, e os 2 são brasileiros, né? Um do Cláudio Silveira, lá de Erechim, e esse outro da Unicamp. Então, tudo isso que a gente tem falado e tem seguido tem algumas modificações pessoais, mas tem esse embasamento e depois ela vai explicar melhor. Perfeito. Hirata, fica prestando atenção no bate-papo, porque tem 2 perguntas que a gente ainda não respondeu, as várias outras a gente já respondeu na conversa aqui. 2 outras ainda não, senão a gente vai se alongar muito. Se você puder só digitar o texto para quem perguntou, tá? No bate-papo mesmo. Alguém, então, faz algum comentário sobre essa lesão, essa lesão hiperrefletiva subretiniana que esse paciente tem? Isso é uma recidiva da tox ou algum outro tipo de lesão? Pediria algum exame para fazer uma investigação desse tipo de lesão? Alguém quer fazer alguma consideração ou não? Eu posso falar. O aspecto da lesão, o aspecto da lesão é diferente dos outros que a gente teve. Assim, a gente tem até a documentação no caso de como ocorreu a recidiva. Então, a recidiva da tox é uma lesão que destrói a retina. O que a gente vê aqui é um material hiperrefletivo subretiniano. Nesse caso, tem até um pouquinho de fluido subretiniano, mas a retina interna está preservada. E o do EPR para baixo também. Então, a gente vê que é um potencial destrutivo muito maior. Na verdade, é um depósito de material inflamatório. E esse depósito hiperrefletivo, a gente sempre tem que suspeitar de uma membrana neovascular. Lembrando que as membranas relacionadas a processos inflamatórios, elas sempre são do tipo 2, quer dizer, subretinianas.
e frequentemente elas não têm líquido sub nem intrarretiniano, tem um aspecto espiculado na superfície. Essa até que tem, mas às vezes a gente fica em dúvida se isso é um depósito inflamatório só ou não. Então, o OCTA é de grande ajuda nesses casos. Embora nesse, particularmente, como tem o fluido, a gente já parte do princípio que tem uma membrana, mas o auxílio do OCTA é importante. Perfeito, Cleide. Então, isso é importante a gente pensar em uma membrana vascular com essa caracterização que a Cleide lembrou num OCT nesse tipo de paciente. Quer dizer, e lembrar, né, Cleide, que ele não tem vitrite. A gente vê no vítreo aqui, quando ele teve recidivas, no OCT você vê células vítreas aqui, ele não tem, é uma outra indicação, né? E a membrana está acima do EPR, uma membrana tipo 2, com um pouquinho de líquido. E esse material hiperrefletivo é muito sugestivo na membrana vascular. Você pode até fazer uma anjo, eventualmente, ver se tem extravasamento, ou principalmente o CTA. Na época não tinha disponível o CTA, 2014, para fazer essa lesão, então, mas essa característica aqui, muito sugestiva de uma membrana vascular. O ACT tem uma contribuição limitada, né? Porque seja inflamatório ou seja membrana, sempre extravasa. E, então, se a gente tiver disponibilidade, o ACTA vai ser muito útil. Exatamente. Jéssica, você quer continuar? Se alguém quiser fazer fazer na sequência, mas vamos ver a evolução, Jéssica. Então, a parte do pescoço que era uma membrana, foi indicado o Avastin, o olho esquerdo, e o Bactrim F de 12 em 12 horas por 40 dias como tratamento, porque esse paciente também tinha uma atividade em segmento anterior. Então, aqui à esquerda tem as imagens do paciente antes da primeira injeção e à direita depois 45 dias após a injeção, uma diminuição do líquido subretiniano. Foi indicada, então, uma segunda injeção intravítrea. A anjo foi realizada só 3 meses depois da segunda injeção. O paciente estava em uso de Bactrim F 3 vezes por semana como profilaxia. Nota-se uma impregnação e talvez um pouco de extravasamento superior na fase tardia do exame. Esse paciente retorna em 2015, esse é o segmento. Na esquerda, o paciente está com uma acuidade visual de 20/40, com material hiperreflectivo subretiniano e cisto. Foi optado por acompanhar. Em junho, ele teve uma piora da acuidade visual com 20/70, uma presença de líquido subretiniano e um aumento dos cistos. Foi então indicada uma injeção intravítrea, a terceira injeção do paciente, e as imagens do olho direito são 1 mês após a injeção, uma acuidade visual de 20/40. Esse paciente ele perdeu o segmento e aí ele retorna em julho de 2020, na verdade em junho, com uma acuidade visual de 20/50, uma reação de 2 cruzes de célula em câmara anterior e in vitro anterior. E os exames, as imagens dos exames são 10 dias depois da consulta. Então, tem um OCT, uma retinografia, o OCT na área da lesão e as imagens de baixo com o OCT no corte foveal. E aqui uma anjo do paciente com extravasamento tardio no olho esquerdo. Aqui eu coloquei só uma visão geral do caso clínico. Então, as imagens de 2012, a primeira imagem é após a primeira recidiva. Depois o paciente teve uma reativação em 2013, a formação de uma membrana neovascular tratada com anti-VEGF em 2014 e 2015 e um retorno em junho de 2020 com uma recidiva. Essas são as imagens atuais do paciente. E aí vocês acham que tem lesão ativa em membrana? Tratariam com antimicrobiano e com anti-VEGF? Ou tem só lesão ativa? A gente queria a opinião de vocês. Então, aqui é interessante essa imagem, porque se vocês virem na última fileira, na última linha de exames, estão mais embaixo, o que está entre a linha vertical azul, você vê uma imagem amarelada aqui, denotando fluxo. Então, você tem fluxo nessa lesão hiperrefletiva subretiniana, né? Isso, onde a Jéssica está apontando. Então, tem uma membrana neovascular aí, residual, na minha opinião, tem. Ela está ativa, é difícil a gente dizer nesse paciente. Ele não tem fluido subretiniano como ele se expressou anteriormente com fluido retiniano e com cisto. Ele não tem. Essa material hiperrefletivo, ele é menor do que já foi anteriormente e a refletividade dele é maior. Então, eu acho que aqui tem um componente mais fibroso. Se a gente for ver na imagem do meio, no anface, a gente vê 2 vasos
grandes aqui, que são imagem de projeção, provavelmente do plexo capilar profundo, mas onde a linha verde se encontra com a linha azul, se você puder mostrar, Jéssica, a gente não tem a gente não tem uma imagem de fluxo da estrutura capilar dessa membrana muito visível. Então, eu acho, para resumir, que você tem uma fibrose agora subretiniana, nessas fibroses secundárias a uma membrana vascular, sempre um pouco da membrana vai sobrar, tá? Mas eu não acho que nesse caso tenha atividade agora. Ele tem uma recidiva do quadro inflamatório dele, da toxoplasmose. Mas eu acho que ele não tem uma recidiva da membrana neovascular. De qualquer forma, a gente pode tratar o quadro clínico, a recidiva da toxo, e observar essa lesão, continuar observando com OCT estrutural e com anjo-OCT. Então, eu queria que vocês comentassem isso. Cleide, o que você acha dessa lesão? Se alguém mais quiser comentar. Eu acho... Pode falar, Leandro. Não, só para falar que eu acho que anteontem a Jéssica, ela pediu para eu dar uma olhada nesse exame também de OCTA, que eu estava lá no ambulatório, e essa imagem me intrigou mesmo, mas eu acho que a interpretação que você deu é uma boa interpretação, Sérgio, como se fosse algo residual de uma membrana neovascular que não está ativa, porque ela não aparece na grande maioria das vezes que você faz a imagem dessa lesão hiperrefletiva subretiniana. Essa foi a melhor imagem que demonstrava fluxo em mais de, 50 imagens. Então, realmente deve ser algo residual. Aí a gente sabe quando a gente trata que fica uma membrana residual em muitos casos, e talvez seja esse o responsável pelo fluxo. E aí eu concordo que seria uma recidiva que teria que tratar. Mas só foi essa parte, assim, porque realmente eu achei interessante a imagem, mas ela não era obtida em todos os cortes. Foi num corte único específico que a gente conseguiu essa imagem amarelada aí do fluxo. Perfeito, Leandro. Sérgio, deixa eu só fazer um comentário, Sérgio. Fala, Renata. Eu vi essa imagem na terça-feira e eu não tinha ainda o OCTA, tá? Quando eu vi essa imagem da fluoresceína, eu não tenho a experiência que vocês têm em ver membrana, tá? Mas quando eu vi essa fluoresceína, e baseado exclusivamente nessa fluoresceína, eu falei para a Jéssica que eu achava que tinha uma membrana aqui em cima. Note que aqui, com 1 minuto, você não tem quase nenhuma hiperfluorescência. Com 5 minutos, você vê um ponto hiperfluorescente maior e que aumenta mais no exame de baixo, que eu não sei com quantos minutos que eu não estou vendo aqui. Então, a minha ideia aqui, quando eu vi isso na terça-feira, de novo, baseado só na fluoresceína, a minha ideia é que aqui tinha uma membrana que eu, pessoalmente, pensei em fazer um anti-VEGF, junto do tratamento, porque nessa região temporal a uma possível membrana, você tem um foco que está em atividade, que o OCT mostra bem que você tem uma desorganização da retina, que é clássico do foco em atividade, né? Então, não sei, como é que vocês não valorizam essa hiperfluorescência, esse ponto de hiperfluorescência? Posso comentar essa anjo? Então, Hirata, você vê que essa lesão... Jéssica, mostra a lesão com 5 minutos. Mostra a lesão com 5 minutos. Aponta lá para ela, só para a gente ver. A lesão, não a recidiva da toxo, mas o que é a membrana vascular. Então, se você comparar, Hirata, de 5 minutos, que é mais visível, com a de 10 minutos, você não tem extravasamento, você tem impregnação. Então, impregnação é característico de qualquer membrana vascular que já houve, mas a atividade da lesão da membrana vascular vem com extravasamento. Mas você não acha que tem um aumento da área de hiperfluorescência? Não, eu acho que ela tem aumento da hiperfluorescência por impregnação, não por extravasamento. A área dela, Hirata, na minha opinião, ela não aumenta. Esse triângulozinho que forma com 5 minutos, ele continua com 10 minutos. Ele está mais claro, mas ele não tem extravasamento. Então, impregnação significa que você tem uma fibrose. A fibrose faz impregnação. A membrana ativa, com muitos capilares, ela extravasa líquido, extravasa fluoresceína, que a gente não está vendo aqui. Essa é a minha opinião. Tá? Com 1 minuto, não deu tempo de você ter impregnação ainda da lesão, por isso que ela não aparece. Mas durante o exame, se a gente pegasse aqui com 3 minutos, ela estaria no mesmo tamanho. Se a gente pegasse com 15 minutos, ela deveria estar com a mesma
a mesma forma triangular, sem aumento do triângulo, mas mais branca, porque ela acaba impregnando mais fluorescina dela, mas sem extravasar. É isso que diferencia uma lesão ativa de uma lesão inativa, tá? Essa é a minha opinião. Não sei, Mauro, você ia falar? Eu concordo que acho menos provável que seja uma membrana ativa, porque não tem a fluorescência inicial e porque realmente as bordas da lesão são muito bem delimitadas, não tem aquele extravasamento, aquele borramento das bordas na angiofluorescinografia nos fases tardias. E, no fundo, se houvesse extravasamento, a gente esperaria que houvesse um edema no OCT que a gente não observa. Eu acho temerário essas lesões, essa imagem amarelada que a gente tem na terceira imagem aqui à direita, na fileira de baixo, quando tem esse aspecto vertical, tá vendo que ela começa na retina interna e vai até embaixo? Às vezes é só projeção mesmo, de algum vaso mais superficial. Então é difícil, até quando que o Leandro falou, se em outras imagens talvez não aparecesse, existe uma possibilidade de talvez isso ser só um artefato. Mas mesmo que seja realmente a imagem de vascularização da lesão, o fato é que o OCT como um todo não sugere atividade por não mostrar o edema. Isso dito, pacientes com neovascularização miópica ou inflamatória, os critérios de OCT e angiofluorescinografia que a gente está mais acostumado a observar em DMRI são muito diferentes. Em alguns pacientes, a gente acaba tratando mais pela queixa do paciente, se ele refere a alguma diminuição da visão, do que pelos critérios anatômicos que a gente usa mais em DMRI. Por ser olho único, no final das contas, se quiser tratar a paciente, se ela tem alguma queixa de perturbação visual, quiser tratar PK por excesso, eu não acharia errado. Mas olhando assim as imagens, eu acho mais provável que ela não tenha uma lesão neovascular ativa no momento. Perfeito. Algum outro comentário? Alguém quer mais comentar essa lesão? Eu acho que... Eu posso fazer um comentário, Sérgio? Claro, Rony, pode falar. Eu concordo com o que o Mauro falou, a esse aspecto, né, às vezes a gente tratar pela queixa e sem ter nenhuma exudação, nenhum líquido retiniano, você trata, como a gente vê nos pacientes míopes, e o paciente relata a melhora da visão. Mas o objetivo do meu comentário é atentar, eu não discorri sobre isso naquele paper que a gente publicou de tubulações da retina externa, mas quando a gente tem essas membranas subretinianas é onde a gente mais observa essas tubulações. E esse paciente, no decorrer do segmento dele, ele foi fazendo toda a fisiopatogenia do desenvolvimento da tubulação. No segundo segmento teve a subincidência do sinal, e aí depois foi indo com toda a evolução que acabou, pelo que eu me lembro aqui, fez duas tubulações da retina externa em cima da membrana e provavelmente ali não tem mais fotorreceptor, que evoluiu para uma cronicidade, como você acabou de comentar. Então, esses pacientes com membrana, infelizmente esse paciente ele parece que não voltava adequadamente nos retornos, né? Mas pacientes que têm lesão, que só tem um olho único, né? Porque tinha uma lesão macular no outro olho e tem um olho só e as bordas estão próximas à mácula, é onde a gente pode ter o desenvolvimento da membrana neovascular, tratar rapidamente, porque quanto mais rápido você trata essas membranas tipo 2, menor a chance de ter a tubulação e com isso a queda da visão permanente em cima da membrana. Só um comentário rápido, Sérgio, é que assim, aqui tem uma recidiva também. Então, a queixa, se achar que não é membrana, ele tem um motivo para ter uma queixa que é a recidiva, né? Então, claro. Acho que são duas coisas que... Não é que não tenha recidiva e tem a queixa de piora de visão. Ele tem uma recidiva. Sim, sim. Então, assim, Hirata, eu acho que é consenso nosso aqui, do grupo de retina, a gente não tratar uma membrana vascular, que a gente não vê indícios aí de atividade dessa membrana, pelo menos agora, e só tratar clinicamente pela recidiva da toxoplasmose, mas não da membrana vascular, tá? Ok. Certo? Jéssica, você quer continuar? Se alguém tiver algum comentário a fazer, a gente faz um pouquinho mais para frente. Foi prescrito, então, tratamento antimicrobiano e corticoide oral para esse paciente?
Eu vou começar a revisão. Em relação à avaliação multimodal, a toxoplasmose ocular é a principal causa de uveíte infecciosa no mundo. O diagnóstico é clínico. A lesão clássica é uma retinocoroidite ativa na borda de uma cicatriz. Então, superior nas figuras, a gente tem a retina e a autoflúor de uma lesão ativa na borda de uma cicatriz. Tem uma discreta hiperalto. Às vezes é descrito também uma isoalto na lesão ativa. E a lesão cicatrizada se apresenta como hipoalto. Na anjo, que são as imagens da esquerda, tem uma hipofluorescência inicial por bloqueio ou por defeito em janela, com extravasamento progressivo na margem. E à direita tem uma neovascularização, então tem uma hiperflu um pouco mais precoce na margem da cicatriz. As imagens da esquerda, figura B e D, corresponde à endocianina. A infiltração inflamatória reativa da coroide, ela leva a um bloqueio da perfusão na região da lesão e também ao redor, que pode ser identificado pelos dark dots. E à direita tem o ACTA, então tem uma atenuação da vasculatura da retina, uma ausência de fluxo detectável na coro capilar e uma infiltração da coroide. No ACT, geralmente tem uma hialoide posterior espessada, uns depósitos hiperreflectivos, ele pode ser esférico e maior, como está apontado aí, provavelmente por agregado de célula inflamatória, além de alguns pontos hiperreflectivos difusos. A coroide geralmente é espessada abaixo da lesão. À direita tem um ACT de 3 pacientes com lesão ativa, então eles apresentam as camadas da retina desorganizadas e hiperreflexivas, além de um sombreamento posterior. Aqui eu coloquei algumas imagens de lesão no ACT ativa e lesão inativa. Então, na lesão cicatricial, você vai ter uma diminuição desses pontos hiperreflectivos do vítreo, uma diminuição da espessura da retina, apesar de continuar com o aspecto desorganizado. E na coroide, você tem uma diminuição também da espessura com aumento da reflectividade. Está ilustrado na figura. Bom, em relação ao tratamento, ele é realizado classicamente com a sulfadiazina, pirimetamina e um ácido folínico. O uso do sulfametoxazol trimetropina foi inicialmente controverso, mas hoje é muito usado como primeira escolha, até pela facilidade na posologia. A clindamicina e a azitromicina, você tem relatos dela em uso como monoterapia, mas na maioria das vezes ela é relatada como mais eficaz quando associada à pirimetamina nos pacientes com intolerância a sulfa. Em relação ao tratamento intravítrio, o mais difundido, que tem mais relatos, é a clindamicina com a dexametasona. Ela deve ser usada principalmente em pacientes com intolerância, contraindicação, resposta inadequada à terapia oral. Ela pode ser usada como monoterapia, mas também em associação à terapia oral em pacientes com a resposta baixa. E a prednisona é indicada em associação com o antimicrobiano quando a gente tem uma lesão na mácula, no nervo, uma inflamação vítrea mais intensa. Esse é um artigo que foi baseado em questionário enviado para especialistas. Então, assim, no Brasil, os tratamentos eles não são uniformes. A maioria trata todos os pacientes com retinocoroidite. 67,9% trata todo mundo. 82% usa corticoterapia nos casos em que trata, lembrando do uso especialmente na lesão macular, lesão grande, próxima do disco ou com uma inflamação vítrea bem importante. O Bactrim é a medicação hoje mais usada no país. O tratamento clássico ainda é a preferência em casos mais graves. Em relação à profilaxia, a autoridade já comentou, tem dois principais estudos em relação à profilaxia, eles foram realizados no Brasil. Então, na esquerda, eles fizeram o Bactrim F a cada 2 dias, por quase 1 ano, e mostrou uma recidiva de 0% durante o tratamento. E na reavaliação, em 6 anos depois, eles mostraram que os benefícios se mantinham a longo prazo. Já à direita, tem o outro grupo fez o Bactrim F a cada 3 dias, e mostrou uma diminuição por 20 semanas, mostrou uma diminuição da recidiva com tratamento intermitente, mas que não se manteve na reavaliação em 10 anos. Esse estudo, eles tiveram o que eles divulgaram, eles não falam bem como que foi o acompanhamento, e tem relatos que teve uma perda de segmento de até 50%.
Então, assim, os estudos, eles mostram que durante a terapia intermitente, durante o tratamento profilático, tem uma boa resposta, uma diminuição da recorrência. E um estudo fala que isso mantém a longo prazo e no outro estudo fala que não. Eu acho que a grande pergunta é quando indicar a profilaxia. Então, como o doutor Hirata falou, é uma conduta pessoal e discutível. Considerar em casos de lesões recorrentes, pacientes com várias recorrências, lesões em polo posterior, paciente imunocomprometido, a toxo adquirida. Tem relatos que a recorrência ela é maior no primeiro ano da infecção. Pacientes acima de 70 anos e olho único ou olho de melhor visão acometido. Aqui para falar um pouco da membrana neovascular, ela é incomum na uveíte, ela é mais, os relatos são mais em relação a pique e a coroidite multifocal. Ocorre quando há um envolvimento do complexo EPR-BRU, o tecido neovascular, então ele penetra no complexo EPR-BRU e prolifera no espaço subretiniano. Essas membranas tipo 2, elas ocorrem em doenças com menos alteração difusa do EPR e da BRU. Então, essas membranas, elas são do tipo 2, com padrão clássico a anjo, e a presença no ACT de um material hiperreflexivo subretiniano. Esse material pode ser composto de exudação, fibrina, hemorragia, fibrose e da própria neovascularização. E esse material, mesmo se você não tem líquido ou cisto, ele tende a mudar com o tratamento. Quando presente, não é sempre, o líquido intra ou subretiniano, ele é um bom biomarcador de atividade e de resposta ao tratamento. O tratamento mais relatado, que apresenta grande resposta, é o anti-VEGF, geralmente em conjunto com corticoide sistêmico e às vezes imunossupressor, como nos casos de arada e algumas coroidites. E considerar também o tratamento antimicrobiano nos casos em que você tem uma TB ou uma toxo ativa, por exemplo. À direita, a gente tem uma imagem de uma lesão subretiniana hiperreflexiva no ACT. No ACTA tem uma membrana com aparência de medusa e após uma injeção de anti-VEGF, você tem uma resolução do líquido, uma diminuição da membrana no ACTA com diminuição das ramificações. Essa é uma revisão sobre membrana inflamatória no geral. Descreve uma prevalência na toxo entre 0,3% e 19%. A membrana, ela geralmente cresce na borda de uma cicatriz e ela pode estar associada a hemorragia, líquido intra ou subretiniano. À direita, tem um paciente com toxoplasmose, tem uma membrana na borda da cicatriz que extravasa na anjo, um líquido subretiniano no ACT e a resolução após uma injeção. Então, as membranas inflamatórias, geralmente, elas têm uma boa resposta ao antiangiogênico. Na maioria, a gente acompanha com regime de PRN, necessitando de poucas injeções. E é isso. Obrigada pela atenção. Excelente revisão, Jéssica, e excelente caso, porque é uma raridade a gente ver uma membrana vascular em pacientes com toxo. A gente vê bastante toxo e foi importante o diagnóstico que foi feito de membrana para o tratamento desse paciente. Joyce Hirata, algum comentário final? O único comentário a mais que eu faria é que assim, só temos que diferenciar a membrana. Por exemplo, a toxoplasmose, geralmente as membranas não estão associadas a manifestações inflamatórias. Então, nesses casos, ela provavelmente é por uma cicatriz, ou na borda de uma cicatriz, uma lesão pregressa que levou a uma alteração na membrana de Bruch, e aí depois desenvolveu a membrana. É diferente, por exemplo, em doenças inflamatórias crônicas, como doença de Harada, que a gente estudou bastante, em que só a injeção aparentemente não controla bem a membrana. Então, você tem que fazer o tratamento da doença inflamatória de base. Então, por exemplo, em doença de Harada, a gente sempre faz um incremento da imunossupressão. Então, só para diferenciar, é diferente uma situação como cicatriz de uma lesão pregressa levando a uma membrana e a membrana tem uma resposta muito melhor à injeção, da mesma forma que são as membranas do alto míope, da estria angioides, daquela membrana que está associada a uma doença inflamatória crônica, como, por exemplo, a doença de Harada, que só tratar a membrana não controla bem as suas injeções e você tem que fazer um aumento da imunossupressão, como a gente observa em doença de Harada. Perfeito, Hirata. Joyce, algum outro comentário?
Sim, só para complementar, então nós trouxemos esse caso para reviver o tema que toxoplasmose e a recidiva em membrana, e em questão do tratamento, por exemplo, esse paciente que já teve a terceira recidiva, a nossa proposta nesse momento é um tratamento de profilaxia pelo período pelo menos de uns 2 anos. E agora, em relação à opção de tratamento, esquema clássico, esquema com Bactrim, então só para mencionar que, como a Jéssica colocou no slide opinião dos especialistas em uveíte, não há um consenso, existia uma preferência na literatura mundial pelo esquema clássico e a nossa escola, na professora Dr. Gilberto, que defendeu muito o uso do Bactrim, e agora a situação tem se invertido, quer dizer, tem saído mais trabalhos mostrando a eficácia do Bactrim no tratamento e a vantagem de ter menos efeitos laterais, o número de medicação e uma medicação mais acessível. Mas realmente não tem estudos que demonstrem uma superioridade de um pelo outro. Existem prós e contras. E esse paciente, se for observar, ele fez esquema vários, né? Então, ele fez o esquema clássico, ele fez anteriormente o esquema com clindamicina, e essa última recidiva, por ser uma lesão que vai não em direção à mácula, mas em direção a uma direção centrípeta, então foi optado por Bactrim. Tá, perfeito. Então, Joyce Hirata, super obrigado pelo caso. Sempre que a uveíte participa aqui da reunião em retina, são excepcionais pela documentação, a riqueza de detalhes, pela raridade. Então, as apresentações são excelentes. A revisão que a Jéssica fez, com orientação de vocês, foi super bem apresentada. Ela conseguiu, num tempo curto, fazer uma revisão ótima sobre todos os sistemas importantes. Obrigado de vocês revisarem aqui o bate-papo, responderem aqui, tá? Isso, queria agradecer, tá bom? Então, daqui uns 2 meses e meio, vocês apresentam outro caso, certo? Um abraço a todos. Obrigado a você também. Gata, fica aí um pouquinho, que eu acho que você vai gostar dessa imagem da semana, tá? Então, esperando. O Felipe vai apresentar. Então, Felipe, quando estiver pronto, se você puder apresentar, o Felipe está com Covid. Responsável por apresentar hoje a imagem da semana, que ele agradeceu ao Dr. Sérgio pela orientação. E a imagem é o seguinte, é um paciente de 21 anos que apresentou quadro de baixa acuidade visual no olho direito. Ele também apresentava floaters nesse olho direito. A visão era 20/100 no olho direito e 20/25 no olho esquerdo. O paciente não apresentava nenhuma alteração na biomicroscopia e apresentava células vítreas de 2 cruzes. Essa daqui é a imagem, a retinografia do inicial do paciente. A qualidade não ficou muito boa, mas a gente consegue ver algumas alterações na região macular. Você quer mostrar as alterações na retinografia? Porque está um pouquinho borrado. Ele tem uns pontinhos esbranquiçados na região supramacular, né? Na região macular. Mais ou menos. Esses pontinhos. Perfeito. Aí, na Anjo, a gente consegue ver um pouco mais de qualidade, esses pontinhos. Agora, na Autofluor e o OCT do paciente. Tá, você quer mostrar o autoflu? Só indicar que os mesmos pontos aparecem hipoalto aqui. Na Anjo, esses pontos hiperfluorescentes. E aqui os pontinhos hipoaltofluorescentes aqui na Autofluor. E o OCT abaixo. Agora eu vou abrir para discussão com a avaliação multimodal sobre o que vocês acham que é a imagem, qual que é o diagnóstico. Tá, então lembrando que é um garoto que apresentou celularidade vítrea, né? Também. Celularidade vítrea, 2 cruzes. Tá. Visão. E só para descrever o OCT que você não descreveu, você não quis descrever, para não entregar, mas ele tem um aumento de refletividade na retina interna e abaixo, na retina externa, ele tem uma fragmentação da zona elipsoide e da zona de interdigitação aqui. A limitante externa está preservada, mas abaixo dessa área que ele tem alterado na retina interna, ele tem uma lesão também na retina externa, tá? E o corte está passando em cima de uma lesão que é hipoalto, né?
Isso, essa linha de verde. fluorescência. Isso. Esse menino gostava de brincar no parquinho de areia, não? Não é um menino, né? Quantos anos ele tem? É uma menina, tem 13 anos. 13. 13 ela não brinca em parquinho de areia. Por quê? O que você está pensando? Não, eu já vi alguns casos, em alguma apresentação, caso de Dusney com alguns achados semelhantes, Então, em que a larva migrava através da retina, ia e voltava, e tinha alguns achados similares aí. Não sei se pode ser ou não. a Dusney é um diagnóstico diferencial que a gente pode incluir, mas eu acho que as alterações são um pouquinho diferentes, tanto de OCT, de autofluorescência, porque você vê que é uma região só localizada na região macular, né, Leandro? Uhum. Então, é um diagnóstico diferencial, mas não é um diagnóstico, tá? Então, ótimo. Dusney é um diferencial. PIC. Um outro diferencial que poderia pensar seria a PIC, embora a anjo não encaixe muito bem, né? Então, a PIC, o OCT é bem diferente, né, André? Poderia até a gente pensar uma lesão hipoalto, mas o OCT da PIC, você tem uma elevação, né? Em geral, está associada a uma membrana vascular, então apareceriam sinais eventuais de material hiperrefletivo subretinano, parecido com o caso de tóxico que o Hirata, a Joyce e a Jéssica mostraram, tá? Aqui não é o que a gente vê. Com aumento de refletividade da retina interna e com quebra da zona elipsoide. É diferente, certo? Mas, assim, a imagem, se você for ver anjo e for ver, eventualmente, a retinografia, até parece PIC, então PIC é um outro diagnóstico diferencial, tá? Tem screening infeccioso esse paciente? Não. Ela tem. E você pensa em alguma coisa no screening infeccioso? Não, é que assim, como tem celularidade vítrea, né? Eu acho que a primeira etapa é descartar a parte infecciosa, né? Então, eu acho que seria a primeira etapa. Independente do que está exatamente ocorrendo aí, eu acho que seria importante descartar a parte infecciosa, que eu acho que a etiologia Ela reação inflamatória, né? Isso. Outra coisa, André, a PIC não cursa com vitreite, certo? Então, se tivesse que pensar no diagnóstico, eu teria que pensar mais em coroidite multifocal pela reação inflamatória, certo? Certo. Sérgio, VDRL e FTBS negativo? Negativo. Negativos. Então, luz sempre é uma possibilidade, né? Então, fizeram aqui no chat duas hipóteses. A Zora é diferente. A Zora começa com uma lesão agudamente, que é o sintoma desse paciente. Você não vê lesão no fundo de olho, né? Então, e em geral, a queixa é fotopsia. E você não tem vitreite associada com essa intensidade, pelo menos, né? Tá? A outra hipótese é histoplasmose. As lesões são diferentes, né? Hirata, você vê histoplasmose aqui no Brasil? As lesões peripapilares com membrana vascular? Na verdade, é muito discutir, quer dizer, a gente quando os quadros que acabam ficando com diagnóstico de coroidite multifocal e o panveite é o quadro mais ou menos descrito na histoplasmose presumida, né, presumível histoplasmose, mas que no Brasil a gente, quando tem esses quadros, a gente nem faz, a gente faz o diagnóstico de coroidite multifocal mesmo. Certo. Isso. Então, histoplasmose não é também esse diagnóstico, eu não sei se incluiria num diagnóstico diferencial. A Azor, eu acho que não entra aqui no diagnóstico diferencial. Tá? Essas viroses tipo West Nile, essas coisas assim? Então, ela não tem viagem para o exterior, né, para ter contato, então ela não... seria talvez uma outra possibilidade para pensar. Nem pródromo viral ela não tem? Oi? Pródromo viral, alguma Coxsackie, alguma coisa assim? Então, Coxsackie também é um pouquinho diferente, ela não tem. Mais exudativo, né? Falaram de Milds, mas Milds, a alteração aqui é um pouquinho diferente. A alteração macular é diferente, as lesões não são concentradas como ela no polo posterior, elas afetam o equador, até periferia. Em geral, os pacientes são míopes, mulheres jovens como ela, mas míopes, tá? Não sabe por que a miopia, mas é um fator de risco muito grande para esses pacientes. É unilateral também, mas também não é o caso dessa paciente. As lesões são muito concentradas aqui. Milds, você tem umas lesões que são mais difusas, né?
Então, é uma apresentação um pouco atípica de uma patologia que é comum, né? Você quer continuar, Felipe? Então, vamos lá. É a toxoplasmose punctata externa, ou então PORT, Punctate Outer Retinal Toxoplasmosis. Esse daqui é o OCT do paciente 1 mês depois do tratamento com Bactrim, mais clindamicina e prednisona. A visão recuperou até 20/80. E o que é a PORT? Ela foi descrita primeiro pelo grande mestre Guess, em 68, e também teve caso descrito por Friedman e Notts em 69. É meio controverso em 69, que tem alguns lugares que falam que a publicação deles vem em 68. Talvez antes até do Guess, mas vai saber. São lesões brancas cinzentadas no polo posterior. Ela tem pouca vitreite associada. É uma toxoplasmose que atinge a retina externa e PR. Era considerado que atingia só a retina externa e PR, na época que Guess descreveu, né? Hoje em dia a gente vê no ACT que atinge toda a retina, até a parte interna. A recuperação é lenta, apresenta bastante recorrência em lesões satélites, clássico da toxoplasmose. O prognóstico visual é variável e o tratamento é similar ao da toxoplasmose ocular. Eu trouxe esse quadrinho que achei bem interessante, comparando o PORT com a tox ocular padrão. A gente vê que costuma atingir mais a retina externa mesmo, em PR. Tem pouca reação vítrea. Costuma atingir principalmente a região macular. E a NUS, ele postula que atinge a região macular por causa que tem alguma relação com a bursa pré-macular. Ele não sabe explicar muito bem. Atinge principalmente pacientes jovens e são lesões pequenas, arredondadas, que variam de 50 mil micras. Esse daqui é a resposta ao tratamento. Isso aqui já é meio controverso, porque o autor ele fala que talvez por ser uma região mais central da mácula, a gente trata precocemente e impede a evolução de virar uma tox padrão, mas é bem controverso isso. Também tem uma publicação de 2009 do Eduardo Cunha, nosso chefe, que ele sugere que pode ser uma toxoplasmose frustra, que o corpo conseguiu reagir e evitar que virasse uma apresentação típica da tox, mas tudo muito controverso. E os diagnósticos diferenciais, o principal mesmo é a DUSN. Também tem diferencial com a ATDOT e outras uveites, como sarcoidose, tuberculose, toxocara. Aqui eu trouxe algumas outras imagens para ilustrar. Essas imagens aqui são de 85 do Guess. A gente vê as lesões brancas cinzentadas, pequenas, todas em região macular. Essa aqui que eu estou mostrando apresenta algumas lesões satélites que provavelmente são recidivas. Na anja a gente vê um ponto de hiperfluorescência, um pouco de extravasamento. Essa seta aqui seria a lesão ativa. Essas duas aqui são lesões cicatriciais de doença prévia. Aqui outras duas lesões ativas. No ACT, a gente vê que atinge retina externa, então a fragmentaçãozinha dos fotoreceptores mesmo. Esse do lado esquerdo são as imagens no quadro inicial e aqui a lesão depois do tratamento. A gente também consegue ver esses grumuzinhos aqui na retina interna, que eles costumam reduzir de tamanho com o tratamento. E no último slide aqui eu trouxe uma imagem multimodal para a gente ver a lesão. A gente vê aqui branca acinzentada, hipoalto, brilha, tem uma hiperfluorescência na anja. Aqui no ACTA a gente consegue ver todo um defeito aqui no plexo superficial profundo. E no ACT, esse aqui de cima no quadro da apresentação inicial, aqui na tardia. A gente consegue ver que teve uma diminuição dos grumos aqui em cima, só que uma perda das camadas da retina. A gente não consegue diferenciar mais elas. E é isso, pessoal. Muito obrigado.
Ótimo. Eu queria fazer 2 comentários. Um para o Norton, que ele fez uma pergunta. O diagnóstico foi após sorologia? Sim. Esses pacientes todos têm sorologia positiva, tá? Tem GG positivo para tóxicos, pode até ter IgM se essa é a primeira manifestação. Tem que ter, tá? O diagnóstico é feito como na toxoplasmose presumida, né? Tem que ter sorologia positiva, mas a alteração do OCT são pacientes que não têm muita reação inflamatória em geral, se apresentarem só essa lesão, né? Essa lesão pode estar associada com uma lesão ativa, por exemplo, né? E o OCT, essas alterações do OCT que o Felipe descreveu são muito sugestivas, mas isso é incomum, né? Hirata, você tem algum comentário para fazer de porte? É comum na tua prática? Eu nunca vi um caso de presumível desse tipo. Eu sou um pouco cético, para falar a verdade. Quer dizer, como é que você confirma esse diagnóstico, entendeu? Não tem nenhum... Você ter a sorologia positiva no Brasil não é uma coisa rara, né? Eu não sei, é uma possibilidade, mas eu não sei. Como é que você explica ficar só em uma lesão muito localizada, entendeu? Que não afeta todas as camadas da retina. Toxoplasmose é que nem vírus, ele é um quadro que tem um tropismo muito grande por retina, então por fibras nervosas. Então, por que ficar só na retina externa? É meio estranho, né? Você não acha? Então, mas assim, a evolução desses casos, Hirata, quando você pega os artigos que publicam isso, na evolução eles vão fazer lesões clássicas de toxoplasmose, né? Eles podem até começar, como nesse garoto, com essas lesões, mas ao longo do tempo, se você não fizer uma profilaxia, não fizer um diagnóstico, eles vão abrir um quadro clássico de toxoplasmose, né? Então, mas eu estou falando porque, assim, alguns dos casos que mostrou tem uma lesão mais característica que a gente até admite ser tóxico mesmo, entendeu? Esse caso que você mostrou em si, que eu tenho alguma dúvida, eu não estaria totalmente seguro. Lógico que é uma possibilidade, mas eu não estaria totalmente seguro, não. Mas se eu for mostrar um caso típico, você ia matar, né? Então, mostra o que é incomum mesmo. Certo, eu concordo com você. Mas a lesão, assim, só para a gente resumir, é uma lesão esbranquiçada, né? Mas sem exudação nela, como num caso típico de toxoplasmose. Se você fizer o OCT, você geral tem um envolvimento da retina interna, no OCT a gente vê que quando o Guess escreveu, ele não conseguia perceber essa alteração, apesar da visão toda dele sobre isso. E junto com isso você vê uma alteração na retina externa, tá? Junto, sem ter aquela refletividade aumentada na retina inteira, como num quadro clássico. Então, só para alertar que a toxo pode se manifestar de uma forma muito incomum, de uma forma um pouquinho diferente, como a porte, né? Eu acho que o Hirata está certo, você tem que ter uma sorologia positiva, às vezes isso não é muito... você tem que fazer o OCT também para fazer o diagnóstico, tá? Mas é uma lembrança que eu acho que a gente tem que ter, talvez para fazer o diagnóstico de uma forma mais comum de uma lesão que é incomum. Mas a gente mostra aqui nas imagens da semana só coisa incomum, tá, Hirata? Não, mas é bem interessante, achei legal, bem interessante mesmo. Legal. Então tá bom. Agora a gente vai partir para uma outra. Então eu agradeço de novo, Hirata, você, a Joyce, a Jéssica, a participação de vocês é interessante. O João Souza está perguntando se a sorologia é o IgM elevado ou não. Em geral, eles têm o IgM, o IgG positivo, né, e o IgM negativo, tá, na porte. Agora, o artigo é sobre uma publicação muito interessante que chama Fluid, que a consideração do artigo, a hipótese que vai ser testada nesse artigo é se fluido subretiniano numa membrana neovascular, tá, secundária à degeneração macular. Então, a gente tem uma degeneração macular exudativa. Se esse paciente no OCT tiver só fluido subretiniano e esse fluido não tiver mais que 200 micra, isso foi indicado já no CAT, há 5 anos atrás, numa publicação em que o fluido subretiniano ele acabava preservando a visão desses pacientes. Parece um comportamento incomum, não esperado. Então, testando isso, esse artigo se propôs ao seguinte: ele iria tratar e estender
2 grupos de pacientes, um numa forma rígida, qualquer aparecimento de fluido deveria ser tratado, tanto subretiniano quanto intrarretiniano, comparando com outro grupo de pacientes que fluido subretiniano até 200 micra de espessura na fóvea, ele poderia ter mais de 200 micra em outros setores, mas se ele não ultrapassasse 200 micra na fóvea, você não iria tratar, ou não tratar estender, você iria tratar, mas estender o acompanhamento do paciente. Ele comparou ao longo de um ano a evolução desses 2 grupos, tá? Isso é o artigo que a Letícia vai mostrar. Então, Letícia, se você quiser, pode começar. Boa noite. Bom, então meu nome é Letícia Miochi, sou residente de 2º ano do serviço. Vou apresentar o artigo científico da semana. Gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel pela escolha do artigo. Para quem quiser, a gente tem o QR Code com o artigo e também vai estar no canto inferior direito, nos próximos slides. Nele, então, como o professor falou, é uma discussão sobre a tolerância de líquido subretiniano no tratamento com ranibizumab na neovascularização secundária DMRI, com um protocolo de tratamento e extensão. Normalmente, os protocolos, então, exigem pelo menos 3 doses mensais consecutivas, que são continuadas até a retina secar, não ter mais líquido, né, e não ter outros sinais de atividade da doença. Nesse protocolo de tratamento e extensão, a gente tem o objetivo de resolver o líquido sub- e intrarretiniano antes da extensão do intervalo de consultas e injeções, porém foi visto que nem sempre é necessário ter secar completamente a retina para obter um mesmo resultado visual. Então, é sobre isso que a gente vai discutir a seguir, né? O estudo do FLUID é, então, um ensaio clínico multicêntrico, randomizado, realizado na Austrália com duração de 24 meses. Nele foi comparado 2 regimes de tratamento com o ranibizumab. Um regime intensivo, que baseia-se na resolução completa de líquido, tanto intra quanto subretiniano, e um regime que a gente chama de tolerante, que tem o objetivo de resolução de fluido, principalmente intrarretiniano, porque foi visto que a associação dele tem uma pior evolução na acuidade visual. Esse estudo, então, tem o objetivo de avaliar se o líquido subretiniano deve ser completamente resolvido para tratar os olhos com essa neovascularização de coroide decorrente da DMRI. Então, por que motivo a gente faria essa mudança no protocolo, né? Estudos mostraram sobre a DMRI, como o 7-Up e o CAT que o professor mencionou, demonstrou que o tratamento com IVT tem risco também de atrofia macular. Então, você aumentando o intervalo de tempo entre as injeções, para ter menos injeções e o paciente ter menos risco de atrofia. Falando rapidamente sobre os estudos, o estudo CAT é um comparativo de tratamento da DMRI com o de bevacizumab e ranibizumab em aplicações tanto mensais como conforme a necessidade do paciente. O número de injeções no período, numa média, foi então de 12,6 injeções para o ranibizumab e 14,1 para o bevacizumab. Em relação ao custo-benefício, com certeza o bevacizumab foi à frente. E os tratamentos mensais com essas injeções de anti-VEGF demonstraram uma redução significativa no extravasamento na angioflúor, quando comparados quando era conforme a necessidade. Mas apesar de todas essas diferenças dos exames complementares, não houve ganho significativo. Da mesma forma, o resultado do VIO de 96 semanas foram separados grupos com administração do Eylea, né, com doses e intervalos de injeções diferentes, comparando também com o ranibizumab. Também revelaram pouca diferença na proporção de pacientes que ganharam 15 ou mais letras, apesar de ter a retina seca, né, na questão da retina seca. Então, também comprova que não é necessariamente uma retina totalmente seca para uma melhor acuidade visual. No estudo 7-Up, que avaliou o segmento a longo prazo do tratamento com ranibizumab em pacientes com essa neovascularização, foram obtidos alguns pacientes dos estudos do Onshore, Marine e Horizon, que foi visto que após 7 anos de tratamento, 1/3 teve um resultado bom, 1/3 teve um resultado ruim, comparando todos com a base que tinham feito antes, metade dos olhos que foram tratados permaneceram estáveis, mas também foi falado pelo próprio autor do estudo
que muitos pacientes desses não tiveram um tratamento adequado, então tiveram um subtratamento após o estudo, né? De duas injeções por ano, então uma a cada 6 meses, que pode ter enviesado a análise dos dados do follow-up. Bom, voltando ao estudo do FLUID, como descrito anteriormente, os participantes foram recrutados em 16 locais da Austrália, de outubro de 2013 a março de 2015, apresentaram neovascularização sem restrição de tamanho da lesão e com a melhor acuidade corrigida do BCVA, né, de 23 letras ou mais, que é equivalente a 320 no Snellen. Os participantes, então, foram randomizados em 2 grupos. Um grupo que foi considerado intolerante a líquido subretiniano e outro grupo que foi considerado tolerante, né? Todos os pacientes receberam 3 injeções intravítreas mensais consecutivas de ranibizumab 0,5 miligramas e depois começaram a ter o regime de tratamento e extensão, permitindo a extensão do tratamento por até 2 semanas, além das 4, né? Então seriam 6 semanas entre uma injeção e outra, e no máximo intervalo de 12 semanas, dependendo da atividade da doença. Em ambos os grupos, a atividade da doença foi definida como uma perda de BCVA maior de 5 letras, uma hemorragia retiniana e presença de líquido no OCT ou a combinação. Na questão do líquido no OCT, no grupo intensivo, que foi considerado intolerante a qualquer fluido, então é intrarretiniano ou subretiniano. No grupo tolerante, então, como o professor Pimentel falou, eles consideravam que a presença de qualquer líquido intrarretiniano era sinal de atividade, mas era só considerado os líquidos subretinianos com mais de 200 milímetros de espessura na altura do centro foveal. Então, só a partir desses 200 milímetros é considerado atividade. No questão da atividade, se você tem um dos sinais, né, desses 3 sinais que foram descritos, se você tiver um sinal desse, o intervalo de tratamento é reduzido em 2 semanas, com no mínimo sendo mensal, né, no caso. Mas se for de 2 ou mais sinais combinados, o tratamento fica o mínimo intervalo de 4 semanas mesmo, do que já era prescrito nos outros protocolos. Bom, os resultados, então, desse estudo foram mostrados a partir da categoria na seleção dos grupos, na alteração da acuidade visual, alteração anatômica, na presença de líquido infra e subretiniano, no quantidade de número de VTs e na segurança do estudo. Dos 349 participantes que foram randomizados para o estudo, um total de 279 participantes completou o estudo de 24 meses, né? São 2 anos. 242 participantes apresentaram pelo menos um desvio de protocolo, sendo que era basicamente uma visita realizada fora de data. Nada que interferisse no estudo em si. Na seleção dos grupos de tratamento, a gente pode ver aqui na tabela que houve um equilíbrio nas características, tanto demográficas, visuais, dos pacientes, exceto na questão de neovascularização, que foi colocado mais nos pacientes no grupo que era intensivo. A gente viu que uma média de idade, então, dos pacientes foram de 79 anos, a maioria, de 96%, eram brancos. O score de BCVA do grupo intensivo foi de 20/60, e do grupo, a média, né? E do outro grupo foi de 20/50. E então a proporção dos pacientes com BCVA bom de 70 letras ou mais foi equivalente também. Os resultados da avaliação do BCVA, que são mostrados nessa tabela, não apresentaram diferença significativa entre os 2 grupos ao final do 24º mês. A alteração do BCVA na linha de base no final do estudo foi de 3 letras no grupo intensivo e 2,6 no grupo tolerante. Então, demonstra que a não inferioridade dos tolerantes em comparação com o tratamento intensivo, né, de não tolerar nenhum tipo de líquido subretiniano. Assim como a proporção de ambos os grupos alcançaram 20/40, ou mais, né, ou menos de 20/200 no último mês. Então, a proporção dos grupos foram bem parecidos. Nas alterações anatômicas, até o 12º mês,
não houve diferença significativa na redução da média da espessura, porém, no final do estudo, o grupo intensivo, que era intolerante a todo tipo de líquido subretiniano, mostrou uma tendência de uma maior redução na espessura central com relação ao grupo que era tolerante. Na relação da alteração dos fluidos intrarretinianos e subretinianos, com relação ao líquido subretiniano, não houve diferença em nenhum dos meses avaliados no segundo, 12º e 24º mês, mas houve uma significativa marca na questão do fluido intrarretiniano nos grupos tolerantes no segundo mês. E no final do mês, mais participantes do grupo tolerante, que são em torno de 15%, tiveram mais participantes do grupo tolerante do que no grupo intensivo, que não alcançaram a resolução do líquido intrarretiniano, né, que esse é relacionado à baixa de acuidade visual. O subretiniano é o que a gente está estudando e que a gente acha que o estudo vai mostrar que não tem relação com a acuidade visual. Do tratamento com as injeções, o número médio de injeções de ranibizumab por participante foi significativamente menor no grupo tolerante, com uma média de 15,8, do que no grupo intensivo, que foi de 17, durante o período de 2 meses completo. Significativamente mais participantes do grupo intensivo nunca estenderam além do intervalo de tratamento de 4 semanas, e significativamente mais participantes do grupo tolerante estenderam e mantiveram um intervalo de tratamento de 12 semanas. Com relação à segurança, não houve diferença nenhuma no número de eventos adversos sistêmicos ou oculares entre os grupos intensivos e tolerantes, e também não foram observados nenhum sinais de segurança novos para o ranibizumab. Então, só finalizando, a conclusão do estudo do FLUID, então, foi projetada para avaliar a importância clínica na resolução total do líquido subretiniano, em resultados visuais, né, no prazo de 2 anos, em resposta à terapia com ranibizumab. A gente descobriu que os participantes tratados com o protocolo de ranibizumab, nesse protocolo de tratamento e extensão, que toleram um grau de líquido subretiniano, alcançaram o BCVA, que é a melhor acuidade visual, que não era inferior ao alcançado quando o protocolo de tratamento precisava resolver completamente todo tipo de líquido. Ao tolerar isso, esse grau de subretiniano, você tem haverá um maior número de pessoas, né, que podem ter um intervalo de tratamento estendido para além do mensal que a gente geralmente faz, né, para esses pacientes. Isso resulta também em menor número de injeções e com resultados visuais equivalentes e sem preocupações com a segurança. Para finalizar, então, o estudo demonstrou que ainda existe ambiguidade em relação a como interpretar a presença de sinais relacionados a líquidos nos pacientes com neovascularização na DMRI, e destaca a necessidade de melhores marcadores de atividade neovascular, que foi que para contrapor essa ambiguidade, esses estudos melhores relacionados à atividade, foi realizado nesse estudo também a avaliação das imagens da retina, da angioflúor, da autoflúor, do OCT, em um centro de leitura na Suíça. Além disso, esse estudo é limitado, né, em 2 anos, e como tal a gente não consegue saber ainda se os resultados a longo prazo qual é a possibilidade de os resultados a longo prazo de tolerar esse grau de líquido subretiniano que o paciente vai apresentar de resquício, né, no caso. Por enquanto, no estudo de 2 anos, eles viram que injeções com intervalos maiores, então relacionadas a menos quantidade de injeções, possuem a mesma qualidade visual do que pacientes que tomaram injeções para resolver totalmente o líquido, tanto o intra quanto o subretiniano. Era isso. Obrigada. Ótimo. Então, basicamente, o que o estudo mostra é um estudo único para fazer esse tipo para ter esse tipo de resultado, esse tipo de conclusão, é que você pode tolerar
líquido subretiniano subfoveal de até 200 micra de altura, desde que ele não esteja associado a fluido intrarretiniano. E ao longo de 2 anos, pelo menos, esses pacientes não perdem a acuidade visual, você pode injetar menos, e o paciente tem menor risco de ter atrofia geográfica, por exemplo, ou endoftalmite, que é mais raro ainda, né? Mas é uma forma de você acompanhar esses pacientes com menos injeção, sem perder a acuidade visual. Alguém quer fazer alguma crítica sobre esse trabalho? A gente pode incorporar na prática clínica esse tipo de conduta? Posso falar, Sérgio? Pode, Leandro. Olha, eu até já tive até algumas vezes que eu até comentei isso quando a gente estava discutindo esse tópico, né? Eu acho essa ideia um pouco temerária, sabe? Porque, primeiro, esses pacientes eles foram seguidos na Austrália do ponto de vista de... foi um ensaio clínico, esses pacientes tiveram um acompanhamento muito próximo e a média de injeções foi um pouco inferior. Mas na nossa prática clínica, a gente sabe que a principal causa de perda de visão no acompanhamento crônico desses pacientes com degeneração macular é subtratamento. Então, eu tenho muita ressalva que essa mensagem se espalhe e isso leve a uma falsa noção de que precise tratar menos os pacientes. A gente vê esse conceito de que a atrofia macular está relacionada a mais injeção ainda não é um conceito que é totalmente aceito, porque mesmo o desenvolvimento e a progressão da doença muitas vezes pode levar à atrofia, então isso é difícil de ser provado, né? Eu entendo que a gente queira o melhor resultado para o paciente com menos injeção, mas eu fico bastante receoso, sabe? O mesmo 7-Up, o 7-Up teve uma perda de segmento grande de pacientes, ele teve uma perda visual, os pacientes que foram acompanhados, se a gente vê a curva do 7-Up, com 7 anos, há uma curva muito, uma perda significante de visão, o CAT foi a mesma coisa. Então, eu acho que se a gente também pegar ensaios de vida real, a gente vê que nos ensaios de vida real, quanto mais injeções você faz para os pacientes nos primeiros anos, melhor o resultado visual. Então, realmente, eu tenho um pouco de temor de que essa ideia de subtratamento por conta de líquidos subretinianos se espalhe, além do que a gente tem doenças retinianas, como, por exemplo, uma central serosa crônica, eu sei que é outra faixa etária, que se você deixar aquele líquido subretiniano, vai cronicamente lavar pigmento visual e vai causar baixa visão. Então, eu entendo, eu valorizo esse trabalho que foi bem conduzido, mas eu tenho muita ressalva de aplicação na prática. Eu não levo muito isso em conta. Então, isso é um bom ponto para a gente considerar. Alguma outra consideração? Eu tenho sim, Sérgio. Fala, Rony. Eu tenho uma grande preocupação em termos de que, do tipo da membrana neovascular desses pacientes. Eu acho que essa linha de pensamento, ela pode ser correta em termos de quando você tem uma membrana tipo 1, que ela está lá ajudando a nutrir o EPR, né? E talvez há uma difusão de nutrientes para esses fotorreceptores que estão próximos dos 200 micra, por exemplo. Mas as membranas tipo 2, e praticamente foi 1/5 de casos de cada grupo, eu não aconselho fazer esse tratamento, né, porque quando eu mencionei, a membrana tipo 2 ela é mais agressiva para fotorreceptor, ela promove, na minha opinião, maior formação de tubulação da retina externa. Então, para mim, esse tipo de tratamento nas membranas tipo 2, eu não aconselharia fazer. E algumas membranas tipo 1, durante o seu acompanhamento, elas quebram o EPR e se tornam tipo 2, mista. E aí é onde o paciente tem uma grande baixa da acuidade visual. Então, a minha mensagem que eu tinha, a minha reflexão sobre esse estudo seria essa. Tá, então você também salvas, né? Se bem que se você tiver manifestação de uma membrana tipo 2, concomitante com a tipo 1, vai ter o material refletivo subretiniano, que é uma condição para você tratar além do fluido. Então, indicaria tratamento, se você tivesse uma associação, certo? Aqui ele fala isoladamente, se não tiver nenhuma outra manifestação de atividade, além de fluido subretiniano, de no máximo, subfoveal, de no máximo 200 micras, certo? Mas é uma outra consideração, tá? Tá certo?
Alguém mais quer fazer algum comentário? Tá. Então, assim, eu acho um estudo interessante para a gente avaliar, mas com ressalvas como as que o Rony e o Leandro colocaram, né? Mas eu acho um estudo interessante para todo mundo pensar a respeito, tá? E agora, para finalizar, a gente tem o caso cirúrgico, né? Que o Mansur vai mostrar. Então, Mansur, se você quiser começar, fica à vontade. Então, gostaria de agradecer ao Dr. Daniel Lousada por ter fornecido o caso. E o caso é de um paciente de 42 anos com uma baixa súbita no olho direito há 2 semanas. Essa é uma foto do intraoperatório. Então, ele estava com uma visão de 20/200 nesse olho. E com essa rotura gigante, mais ou menos das 1 até as 8 horas, com mácula parcialmente off. Então, outra foto do intraoperatório aqui. E eu gostaria de levantar alguns tópicos para discussão antes de eu mostrar o vídeo. Nesses casos de vitrectomia para rotura gigante, paciente de 42 anos geralmente associam FACO, associar faixa ou não, como evitar perfluor subretiniano e como evitar o slipage na troca, se vocês fariam laser 360 e se tem espaço para usar gás, talvez não nesse caso, né, já que é inferior, mas em outro caso de rotura gigante. Perfeito. Então, vamos começar pela primeira pergunta. Leandro, associar FACO é realmente necessário ou você pode fazer uma boa vitrectomia sem precisar fazer a FACO? O argumento de fazer a FACO, eu acho que é porque pacientes acabam, existe uma chance grande de desenvolver catarata depois. Mas em termos de acesso à base vítrea, eu acho que com um treino adequado, a base vítrea é acessível mesmo em olhos com cristalino. Dá um pouco mais de trabalho, mas é bem possível acessar até a hora serrata. Então, assim, com 42 anos, é um paciente jovem, eventualmente poderia se manter o cristalino e eventualmente acabam não desenvolvendo catarata. Mas para quem quiser fazer a FACO, eu acho que o argumento é esse, de não haver o desenvolvimento no pós-operatório da catarata que implicaria numa segunda cirurgia. Na prática, se você vai deixar com óleo de silicone, eventualmente se ele desenvolve catarata, você pode fazer a FACO no momento da retirada já com a retina estável. Essa aqui geralmente é como eu manejo esses casos. Eu concordo e faço igual. Alguém faz diferente? Então, acho que a gente tem um consenso aqui na primeira pergunta que o FACO não é necessário, pelo menos no início, você pode fazer no segundo tempo. Agora, se o paciente já tiver uma nuclear, já tiver uma catarata, talvez seja indicado você já fazer o procedimento, a facovitrectomia no mesmo tempo cirúrgico, né? Segundo ponto, Leandro, você usa uma faixa, você usa um buckle em rotura gigante ou você não associa um explante? Eu geralmente, isso varia de caso a caso. Em casos onde a rotura é inferior, eu costumo associar uma faixa. Eu acho que ela me ajuda, tentando não fazer com que ela fique com uma grande altura, porque isso aumenta a chance de escorregar. Em roturas gigantes mais superiores ou laterais, geralmente eu não associo elemento circunferencial. Uhum. Eu acho que é isso. Se você tiver uma rotura gigante que englobe os 180 graus inferior, né, talvez seja interessante, ou seja um pouquinho mais abaixo do limite entre 4 e 8 horas, talvez seja importante você colocar em colocar uma faixa. Roturas gigantes superiores, talvez não seja necessário você colocar, o tamponamento fica mais simples, tá? Alguém não coloca nunca? Eu sou da mesma opinião de colocar faixa e alguns casos superiores, de rasgaduras superiores, Sérgio, eu também coloco faixa. Eu só não coloco faixa quando a rasgadura está muito próxima do equador do olho, muito mais posterior. Algumas rasgaduras como essa, parece que houve uma desinserção da hora serrata e fez rasgaduras radiais em direção ao equador. Uhum. Então, aqui eu poderia usar faixa ou não poderia usar faixa, mas
quando essa rasgadura ela quando você tem aquele branco sem pressão que vai até o equador e rasga lá no equador, né, você não tem uma solução de continuidade da retina para a região anterior, aí eu fico meio receoso de usar a faixa, eu não vejo tanta necessidade dela. Tá. Bom, então acho que o John, no outro caso que tinha uma altura gigante, o John não usa faixa nem buckle. Como evitar o perfluo subretiniano e mais ou menos como evitar o escorregamento na troca, né, o slippage, é mais ou menos a mesma técnica cirúrgica, né? Você tem que, na troca do perfluo pelo ar, você tem que ter um cuidado grande para absorver o perfluo, ficar absorvendo na borda da rotura gigante, né? Eventualmente você fazer uma troca direta combinada do perfluo com óleo de silicone. Alguma outra recomendação, Leandro? Só assim, na hora que a gente faz a cirurgia da rotura gigante, a gente usa o perfluor para estabilizar a retina, porque a retina é muito móvel e a gente precisa ter a retina um pouco mais estável para poder fazer a base. Tentar sempre injetar o perfluor sobre o nervo óptico, depois que tem a bolha inicial, continuar naquela bolha para evitar microbolhas. E na hora que se estabiliza a retina, não ir com o perfluor totalmente até a periferia, fazer aquela base, depressão, com uma certa folga, porque na hora que está fazendo a indentação escleral, se tiver perfluor muito alto, eventualmente na indentação, se for muito dentro de uma... Na hora de cortina, no final, aí vai ter que vai ter que completar o perfluor antes da troca, e aí você já comentou a troca. Muito bem. Então, eu acho que só acrescentar. Certo. Algum outro comentário? Rony, algum outro comentário? Concorda aqui? Eu concordo. Quando eu coloco o perfluor, até passando, né, a borda do folheto, eu faço laser, faço a troca como você recomendou. Eu faço laser sob perfluor, nessa região da retina descolada, para fazer uma certa adesão. E quando eu faço a troca, eu faço laser sob o ar, na borda da rasgadura, porque você cria uma adesão mais forte na desnaturação proteica com EPR. E aí, teoricamente, você evita um pouco desse escorregamento da retina. Certo. Agora, duas questões. Laser 360, em geral faço laser na área, no buckle, não completo 360, você tem uma reação inflamatória maior com laser, você tem formação de membrana epirretiniana, então a não ser que você tenha alguma outra patologia associada na retina, se tiver uma patologia ou outra associada, dá um branco sem pressão, se é uma área de látice grande, que é incomum, se você tiver, você faz laser. Se você não tiver, eu não acho recomendável fazer. O componente em geral que a gente usa é óleo de silicone, mas se com rupturas gigantes superiores, eu acho que você pode fazer gás. Você tem desde que não seja o olho único do paciente, com um bom resultado. Leandro, você quer comentar? Eu concordo. Lembrar sempre no laser de caprichar bem na borda da rotura, né? Primeiro, assim, a gente não comentou, mas a rotura gigante ela tem um toco distal, né, que fica junto ao corpo ciliar, e essa retina distal ela tem que ser removida, porque senão ela contrai e pode até levar a hipotonia no pós-operatório, né? Então aquela retina que ficou lá para a periferia tem que ser removida. Na hora que se faz o laser, dá especial atenção aonde a rotura gigante termina, porque muitas vezes é lá onde o líquido infiltra num insucesso no pós-operatório. Eu também não vejo necessidade de fazer laser 360 graus. Eu acho que as complicações que você falou, você também pode lesar nervo ciliar e causar midríase paralítica, além do que você já tinha falado. Não vejo muito o porquê de fazer um laser 360 graus só para sair da cirurgia mais tranquilo. Tem que examinar, ver onde precisa e fazer. E o resto já foi comentado. Perfeito. E tamponante? O tamponante, eu também, 90% das vezes, óleo de silicone, mas eventualmente um caso mais superior, onde você se sentiu bem confiante, não teve nenhuma escorregamento na cirurgia, tudo, fez um bom laser, eventualmente gás é uma possibilidade. Às vezes eu já tive casos de rupturas bem extensas, mas que o descolamento em si era um descolamento localizado. Eu me lembro de um caso que quase a retina inteira rasgou, mas só nasal superior ela começou a descolar.
Esse caso foi bem com gás, porque a retina estava colada, nunca descolou. Mas na maioria das vezes, o tamponante é óleo de silicone. Ótimo. Rony, algum comentário diferente? Não, o mesmo Então, comentário. Eu uso óleo de 1000 e quando eu uso gás, eu uso C3F8 ao invés do SF6. Nesses casos. Perfeito. O Hélio, é você que chamou? Sou eu. Não, só para comentar que essas rupturas gigantes são comuns nos automíopes, e o que o Leandro falou da curva de aprendizado para a remoção do cristalino, geralmente a hora é um pouco mais distante, né? Então, nesses pacientes míopes, se for o caso, que tiver rotura, dá bem para trabalhar sem tirar o cristalino, né? Só acrescentando o diferencial da miopia, né? Que geralmente não é tão incomum essas rupturas gigantes nos automíopes. E aí você não precisa tirar o cristalino, né? E, Hélio, você quer responder rapidinho sobre os outros pontos? Então, você associa a faixa? Você mais ou menos... Eu associo faixa do jeito que o Leandro falou. Não idento muito, mas eu acho que me ajuda. Isso é um tema bem controverso, mas eu coloco nas rupturas gigantes, eu coloco um pouquinho para aliviar a base vítrea. Tá. Eu coloco sem muita identação. Perfeito. O laser só onde for necessário? Só onde for necessário. E tamponante também é o silicone, eventualmente, em casos excepcionais, usar C3F8. Isso. Perfeito. Tá. Então, Mansur, você quer continuar? Acho que tem as respostas aí que você fez. Isso. Vou mostrar o vídeo aqui, então. Começou fazendo aí o core, né? Já tinha feito o DVP. Foi feito a faco, mas não foi passada a faixa. O teu áudio não está saindo. Se você quiser comentar. Está colocando o perflu agora? Isso, colocando o perflur. Estão me ouvindo? Agora sim. Aí. Então, pode dar play. Então, foi colocado o perflur. Aí, como o professor Cabral comentou, retirado bem o flap anterior da rotura e a base vítrea. Aí ele também fez uma vitrectomia bem do canto ali da rotura gigante. Mas em si, né? Então fez ali nos cantos. Está usando o sistema de não contato? Isso, não contato e chandelier. Aí para evitar o perflur, ele optou por fazer uma troca até a região do perflur e depois completar com mais perflur. Aí procedeu a fazer laser. Dá uma adiantada, mas ele fez laser 360 nesse caso. Aí agora, então, fez outra troca. Aspirou o menisco com cuidado ali na borda da rotura. E tirou o restante do perflur. E aí, nesse caso, foi usado o óleo de 5.000. Tá. No centro cirúrgico tem 1.000? Você está usando 23, né? Isso, esse aqui é um caso do Daniel Lousada, né, professor? Então, ele é usado os 3, só que o óleo que tem lá é o 5.000. Tá. Porque você pode usar o de 1.000, acho que é até mais fácil para você injetar e remover depois. Certo. E aqui, com 2 meses de pós-op, a retina está mantendo colado. Ótimo. Excelente, excelente. Esses casos cursam mais com PVR, né? Pela área de exposição do EPR, né? Migração do EPR para o vítreo, para a superfície da retina e formar PVR. Então, o risco maior nas primeiras 12 semanas, né? Nos primeiros 3 meses. Leandro, algum comentário final? Hélio, Rony? Não, só assim, ruptura gigante é emocionante, né? Eu adoro fazer, né? Você vê um caso que o paciente evoluiria para cegueira total e a gente consegue, hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, conseguir um sucesso anatômico bom e um sucesso visual a depender do tempo de evolução, etc.
Foi uma cirurgia bonita, bem gravada, né? Eu particularmente faço uma outra manobra diferente. A gente comentou, não faz o laser 360. Eu também não faço aquela manobra de completar sob ar, eu já completo sob líquido, mas no início da cirurgia a bolha de perfluor estava pequena, justamente para evitar a migração, porque senão quando você faz aquela depressão, se você levou a bolha de perfluor até muito próximo do limite da retina descolada, quando você aperta, às vezes uma bolinha entra para o espaço subretiniano. Mas ficou muito bonito o aspecto no pós-operatório, sem nada a acrescentar. Eu costumo usar hoje em dia óleo de 1000. Por muito tempo usei 5000, porque a gente acreditava que gerava menos emulsificação, aí começou a ter trabalhos mostrando que a emulsificação era semelhante para 1000 e 5000, e o de 1000 é muito mais fácil de você manipular, tanto de colocar quanto de tirar. Então, hoje em dia eu uso de 1100 Stokes. Isso. Quando a gente usava 20 gauge, eu tinha a tendência de usar o 5000 pelos mesmos motivos, né? Depois, com 23, é muito mais difícil de você manipular, tanto para injetar quanto para remover os 5000. A partir daí, depois do 23, eu só usei 1000. A emulsificação depende da qualidade no óleo, né? E não de ele ser da densidade, ser 1000 ou 5000, né? Certo? Mas isso a gente sabe agora, né? Por muito tempo tinha-se essa ideia de que 5000 era melhor, né? Sim. Mas eu acho que aos poucos isso foi caindo por terra e realmente com sistemas de pequena incisão, a dificuldade do 5 não é impossível, mas é muito mais trabalhoso, demora muito mais, etc. E não tem aparentemente benefícios, né? Então, exatamente. Leandro, quanto tempo você demora para retirar o silicone? Eu geralmente 3 meses, Sérgio, porque nesses primeiros 3 meses eu acho que é possível ainda fazer um processo de reproliferação. Então, a não ser que haja algum problema silicone, geralmente eu aguardo 3 meses e com 3 meses eu removo. Perfeito. Hélio e Rony, algum comentário final aí? Eu só queria falar que eu gosto de fazer como o Leandro aí do fluido de laser sob líquido, né? Mas eu acho que na verdade, eu faço uma revisão sob ar, porque sob ar você tem uma visibilidade melhor na periferia. Então, eu faço sob perflu e depois que eu tiro o ar, eu ainda dou mais uma revisada, porque são casos que são difíceis, né? E aí, se precisar completar, eu completo também um pouco mais sob ar. Mas era só essa observação. Perfeito. Hélio, Rony, algum comentário? Acho que o Rony já foi jantar. Não está com o som ativado, Rony. Se você estiver falando. Eu acho que o Rony já, sei lá se ele está aí. Bom, então, eu queria agradecer a todos pela participação, todas as apresentações, né? Queria agradecer a todos que participaram como ouvintes, a todos que enviaram questões no bate-papo que a gente conseguiu responder. Queria convidar todos na semana que vem para a próxima reunião. A próxima reunião não vai ser na quarta-feira, porque quarta-feira tem um evento da SBRV, que eu sugiro que todos assistam, que são a apresentação de 10 casos clínicos para 4 experts geniais americanos. Eu acho que isso vai ser liberado para retinólogos, né? Não necessariamente sócios da SBRV, então a SBRV vai determinar isso. Então, são 10 casos apresentados, cada um com 10 minutos de duração, para a Anita Agarwal, para o Iannuzzi, para o Pulido, e para mais um, eu não estou lembrando qual que é o quarto. Então, vai ser uma apresentação. Eu vi os casos já que vão ser apresentados, são casos espetaculares, vale muito a pena. Isso vai ser na quarta-feira, vai coincidir com o nosso horário, então a gente vai abrir mão da quarta-feira com David Sarraf. Obrigado, Léo, é o quarto. E daí a gente vai fazer a reunião na quinta-feira, em vez de fazer na quarta-feira na semana que vem. E a reunião na semana que vem é uma reunião especial, que é onde o Eduardo Cunha mostra os casos brilhantes que ele tem, sem ter aula, sem ter artigo. Ele tem 1h30 praticamente para ficar apresentando o caso clínico para a gente discutir. Isso vai ser na quinta-feira, né? Então, convido a todos na quarta-feira para essa reunião da SBRV de apresentação de casos clínicos com a discussão dos americanos e na quinta-feira para a nossa reunião, tá?
Então, boa semana, bom final aí de semana e para todos, e até semana que vem. Obrigado para todos aí. Até logo.